Gênesis capítulo de número 22, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Abraão, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, Abraão. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Amém? Feche os teus olhos, Pai. A tua palavra foi lida. Ela será ministrada agora no poder do Espírito Santo. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, como o Senhor falou no dia de ontem. Que esta palavra, meu Pai, ela venha complementar aquilo que o Senhor começou ontem, ainda lá em Igrejinha. Quando o Senhor nos disse que era uma palavra que o Senhor iria iniciar lá, mas que iria finalizar aqui. Pai, os nossos corações estão abertos, os nossos corações estão dilatados nesta hora, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, para receber a Tua semente, e para que ela possa germinar e dar os frutos pelos quais o Senhor tem desejado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos, certo de que esta palavra, ela tem um propósito em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Amém. Pode se sentar. Irmãos, eu quero rapidamente fazer uma introdução da palavra que foi liberada ontem lá em Igrejinha, para que você entenda como Deus vai chegar na palavra que Deus vai nos entregar nesta noite, amém? Ontem lá em Igrejinha, Deus liberou uma palavra sobre as nossas vidas, aonde a gente pôde observar em 2 Reis, capítulo de número 3, versículo 1 adiante, que Jorão, filho do rei Acabe, ele agora estava reinando sobre Israel, e Messa, rei dos Moabitas, que até então pagava tributo para Acabe, se rebelou contra Israel, falando que não iria pagar mais aquele tributo. E não só não iria mais pagar aquele tributo, como declarou guerra contra o rei de Israel. Jorão, naquele momento, ele se sentiu tão acuado, que ele agora procura Josafá. E quem era Josafá? Josafá era o rei da Judéia, o reino do sul. E Jorão reinava em Israel, em Samaria, o reino do norte, aquele reino que havia se afastado do Senhor. Quando Josafá agora recebe a notícia de Jorão, Josafá fala:
Jorão, eu vou contigo. Essa peleja também vai ser minha e os meus recursos também serão seus. E eles caminham agora, indo em direção a uma terra por onde eles achavam que eles deveriam andar. No meio desse caminho agora começa a faltar suprimento. E aí, quando eles percebem que está faltando suprimento, que eles estavam perdidos, Josafá pergunta: não há um homem de Deus aqui para que a gente possa consultá-lo? E aí um dos servos do rei de Israel, Jorão, falou: sim, há um homem aqui, há um profeta de Deus aqui, então vamos procurar ele. Assim disse Josafá, porque certamente a palavra de Deus está com ele. E aí ali eles recebem a orientação de Deus. Ou seja, eles saíram caminhando, eles saíram para uma peleja sem antes perguntar ao Senhor por onde eles deveriam começar. E nós falamos lá ontem a importância de nós caminharmos debaixo de uma palavra, de não sairmos por aí sem direção. Eles saíram sem direção e começaram agora a passar por situação que eles não precisavam, porque eles saíram sem consultar o Senhor. Então, para tudo quanto nós formos fazer, nós precisamos, antes de iniciar qualquer coisa, consultar o Senhor, porque é arriscado nós iniciarmos qualquer construção, qualquer movimentação, sem antes nós consultarmos ao Senhor, porque certamente nós nos perderemos ao longo do caminho. Então, ontem foi falado sobre a necessidade de nós caminharmos debaixo de uma palavra, e hoje o Senhor, Ele vem trazendo esse texto para nós, de Gênesis capítulo de número 22, onde fala da história de Abraão. E hoje o Senhor quer falar comigo e com você acerca da importância de nós permanecermos e continuarmos sensíveis à voz de Deus. Nós finalizamos a palavra de ontem falando acerca da necessidade de nós permanecermos o quê? Sensíveis. Nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. E nós vamos entender o porquê que o Senhor quer falar conosco nesta noite. O texto fala da história de Abraão. Nós sabemos que Abraão é aquele que foi chamado pelo Senhor: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu irei te mostrar, Abraão. Depois Deus volta a falar com Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Naquela ocasião, humanamente falando, era impossível Abraão poder gerar, era impossível Sara poder gerar. Mas havia uma promessa de Deus para com a vida de Abraão. Amém? Então agora Deus lhes promete um filho. E Deus não só lhes promete um filho, cerca de 25 anos aproximadamente, depois de Deus ter liberado essa promessa sobre a vida de Abraão, o que Deus faz? Deus cumpre a promessa que ele havia feito a Abraão. Amém? Vira para quem está do teu lado aí e fala com ele assim: o melhor cenário para Deus realizar um milagre é o cenário das impossibilidades. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ninguém iria acreditar se Abraão e Sara abrissem a boca para falar: ó, nós vamos gerar. Até porque Sara mesmo duvidou. Então o que era impossível para o homem não era impossível para Deus. Então humanamente era impossível, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém? Irmãos, Deus ele nunca vai trabalhar com a lógica humana. 2 mais 2 para mim, para você é quanto? 4. Mas para Deus não vai dar o mesmo resultado. Por que Deus ele nunca trabalha com a lógica humana e nós nunca podemos nos prender à lógica humana quando se trata de um milagre? Porque não tem como nós explicarmos 5 pães e 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas. Deus ele não leva em consideração a lógica humana para ele fazer o que ele precisa fazer. Porque ele está acima da lógica, amém? Então, fala com quem está do seu lado aí, irmão. Vira para ele, você vai falar muito no culto de hoje.
Amém? Fala assim com ele: não tente entender. Apenas desfrute do que Deus vai fazer. Amém? Quando Deus chegar e te entregar uma palavra, uma promessa, pode ser que de repente para você seja impossível. E aí no primeiro momento você vai começar a entender. Irmão, todas as vezes que a gente começa a querer entender a maneira pela qual Deus está fazendo, automaticamente a gente começa a querer ajudar Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Ah, eu estou entendendo. Então vamos posicionar naquele lugar dessa maneira, porque Deus vai fazer. E aí Deus de repente nem mandou você se posicionar em tal lugar ou fazer alguma coisa. Ele só te prometeu. Observe que quando ele chega para Abraão, Abraão tinha aproximadamente 75 anos. Abraão, eu vou te dar um filho. Ah, que isso? Eu? Aí assim diz eu, não a palavra do Senhor, amém, irmãos? Eu fico imaginando Deus naquele momento ali agora. Já que você duvidou, já que você não acreditou, eu não vou nem te dar agora. Eu vou esperar mais 25 anos para você entender que eu sou Deus na tua vida. Irmão, às vezes a gente pensa que está demorando. Mas sabe por quê? Primeiro, a gente não entendeu. E Deus só está permitindo aos nossos olhos demorar, é para que a gente entenda que de fato Ele é Deus, e que Ele faz o que Ele quer, e na hora que Ele quer, e como Ele quer. 25 anos depois, se já era impossível com 75 anos, imagine com 99, 100 anos. Irmãos, Deus é Deus. Para Deus não tem tempo, para Deus não tem idade. A hora que Deus determinar, é o tempo dele, pronto, acabou. Amém? Então a gente não pode querer entender como Deus vai fazer se eu já sou velho. Ei, não é para mim entender, é para mim desfrutar. Às vezes a gente deixa de desfrutar da jornada porque a gente está querendo entender o destino. A gente deixa de desfrutar do momento porque a gente está querendo entender o futuro. E nós precisamos começar a desfrutar da jornada. Amém? A minha jornada, a sua jornada, ela pode ser muito mais leve a partir do momento que a gente passar a desfrutar do que querer entender. Deus não se entende, Deus se vive e acredita naquilo que Ele prometeu, ou naquilo que Ele é, ou naquilo que Ele disse que Ele vai fazer, amém? E aí Deus agora vai e cumpre a promessa sobre a vida de Abraão. Isaac agora nasce, Isaac agora cresce, Isaac agora já é um menino. E o que Deus volta agora para falar com Abraão? Abraão, pega o teu filho, teu único filho, leva ele para um lugar para você poder sacrificar. Deus primeiro fala que vai dar. Deus cumpre o que Ele falou. E agora Deus volta e fala, pega o teu menino. Deus fala para Abraão sacrificar Isaac. Irmãos, preste atenção aqui. Quem que falou lá atrás que iria dar? Deus. Quem está falando aqui agora que é para devolver? Deus. Até aqui estamos quites. Não é o diabo que está pedindo? Porque às vezes a gente confunde ou até substitui a voz de Deus pela voz do diabo. Porque quando é de Deus, a gente só quer ouvir o que nos faz bem. Mas às vezes Deus está falando e a gente fala, não, isso não é de Deus não. Como que Deus iria me pedir algo que Ele me deu? O mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus que está pedindo aqui agora. A mesma voz que Abraão ouviu lá atrás é a mesma voz que ele está ouvindo aqui agora. Amém? Então, o que Abraão faz? Ele pega Isaac, ele leva Isaac para um monte e ali ele iria o quê? Sacrificar Isaac. Se aproximando daquele local, o que Abraão fala para os servos? Permaneça aqui, vocês e o jumento, porque eu e o menino nós vamos ali e terminando de adorar, nós vamos retornar. Irmãos, preste atenção no que Abraão disse. Nós vamos e iremos retornar. Abraão estava ligado no que ele estava fazendo. Abraão não estava chorando naquela hora.
Abraão não estava triste naquela hora. Abraão sabia, primeiro, quem ele estava ouvindo, quem estava falando com ele. Segundo, Abraão sabia o que ele estava fazendo. Irmãos, nós precisamos primeiro saber quem está falando conosco. E segundo, aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então Abraão agora ele está prestes a executar a ordem que Deus havia dado a ele. Quando Abraão termina de preparar todo o cenário, quando Abraão vai executar, o que o texto fala? Que uma voz do céu brada e diz assim: Abraão, não faça nada ao menino, porque agora eu sei que você me ama, e não me negastes o teu único filho. A voz de Deus bradou. Olha que interessante isso. Amém? Agora preste atenção, não foi Deus que havia mandado matar? O mesmo Deus que mandou sacrificar foi o mesmo Deus que lá atrás falou que iria dar. Irmãos, Deus pode fazer o que Ele quiser. Amém? Deus, Ele tem poder para poder fazer o que Ele quer. Mas talvez a pergunta seja: poxa, mas se é o mesmo Deus, o que mudou naquilo que Deus falou lá atrás para aquilo que Deus está falando aqui agora? Se Deus me fez uma promessa lá atrás, por que agora Ele está falando algo que contradiz a promessa que Ele me fez? Porque aparentemente aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, soaria dessa maneira. Por que Deus está me mandando sacrificar o meu filho? Por que Ele me deu então? Aparentemente parece que Deus está contradizendo aquilo que Ele havia feito outrora, aquilo que Ele havia falado outrora. Ou será que Deus se enganou então em ter falado que ia me dar? Será que Deus então se arrependeu por ter me dado Isaac? O que eu fiz para Deus estar me tomando Isaac? Onde foi que eu errei? O que mudou? Mudou a palavra de Deus? Não. Por mais que Deus estivesse agora falando sacrifica, a palavra de Deus não mudou. O que mudou então, pastor? O tempo. Essa era a hora de você dar glória a Deus, irmãos. O tempo. Porque se a gente não discernir o tempo e as estações, nós não vamos conseguir nos movimentar nesses dias. Lá atrás Deus pode ter te dado uma palavra. Lá atrás Deus pode ter te dado uma direção. Mas se você continua ligado no caminho, Deus pode mudar a direção. Amém? O que mudou não foi a palavra de Deus. Até porque a gente sabe que Deus só estava testando o coração de Abraão. O que mudou? O que mudou foi o tempo. Irmãos, nós precisamos continuar atentos à voz de Deus ao longo de toda a nossa jornada. Ao longo de toda a nossa jornada. E o que me chama a atenção aqui? Irmãos, Abraão já estava desfrutando da promessa. Abraão estava no tempo agora que ele estava andando com Isaac. A promessa já tinha se tornado uma realidade. Mas mesmo assim Abraão não perdeu a sensibilidade. Mesmo com a promessa tendo sido concretizada na vida de Abraão, Abraão continuou o mesmo. Abraão era o mesmo que ouviu lá atrás, é o mesmo que está ouvindo agora de novamente. Amém? Mudou o tempo, mas Abraão continuou o mesmo. Porque, irmão, tem gente que quando Deus concretiza, muda. Tem gente que depois que Deus abençoa, vai embora, vira as costas, mete o pé. Mas Abraão, nós vamos ver aqui que ele continuou o mesmo. Abraão estava desfrutando de Isaac, da promessa, mas ele não havia perdido a sensibilidade. Abraão, ele continua sendo o mesmo, antes da promessa e depois da promessa, amém? E a minha pergunta é, o que seria de Isaac se Abraão tivesse perdido a sensibilidade? Você já parou para pensar se Abraão tivesse numa zona de conforto agora, na qual ele estava pensando assim, agora eu não preciso ouvir Deus não, eu já ouvi lá atrás, ele prometeu, ele já cumpriu, agora eu vou desfrutar, agora eu vou relaxar.
Você já parou para pensar? Porque a gente vai ver que Deus fala no princípio, Deus fala no meio e depois Deus fala no fim. Irmãos, isso mostra para mim e para você que Deus está falando a todo instante. Abraão ouviu quando Deus prometeu, sim ou não? Abraão ouviu quando Deus falou, pega Isaac, vai lá e sacrifica. E se Abraão agora não tivesse ouvido, no momento em que ele iria sacrificar? E se Abraão nesse momento tivesse falado, aparta-te de mim, Satanás, estou aqui para cumprir a ordem do meu Deus. Abraão agora estaria sacrificando a promessa de Deus na vida dele. E a pergunta é, quantos de nós não estamos hoje sacrificando a promessa de Deus nas nossas vidas, porque nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Deus pode ter liberado uma palavra lá atrás, de repente Deus pode ter liberado uma outra palavra no meio do caminho, e é agora que nós estamos prestes a fazer algo, Deus está falando e a gente não está ouvindo. Por quê? Nós estamos perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E há um risco quando eu perco a sensibilidade. Eu corro o risco de sacrificar a promessa de Deus na minha vida. Se Abraão tivesse perdido a sensibilidade, ele estaria agora sacrificando a sua promessa. Amém? Fala com quem está do seu lado assim, desfrute, mas não deixe de continuar ouvindo. Não deixe de continuar recebendo. Não deixe de continuar adorando. Não deixe de continuar obedecendo. Irmãos, Abraão estava desfrutando? Sim. Mas primeiro ele continuou ouvindo. Ele continuou recebendo as orientações de Deus. Abraão, mesmo desfrutando, ele não deixou de adorar. Porque o que ele fala com os seus moços? Fique aqui, porque nós vamos ali fazer o quê? Adorar. Tem gente que quando já está vivendo a realidade da promessa, deixa de adorar. Deixa de ouvir, deixa de obedecer, deixa de receber, deixa de adorar. E Deus está falando. E Deus está falando, irmãos. Então nada que Deus me dá pode impedir eu de continuar ouvindo Ele, porque senão Ele não vai me dar. Amém? Abraão, ele continuou obedecendo, ainda que ele não estivesse entendendo. Irmão, se fosse eu ia puxar uma cadeirinha e ia falar, não, você senta aqui, peraí. Eu não te pedi nada. Você já chegou, já tinha 75 anos de idade. Eu falei contigo que esse negócio não ia dar certo. Mas vamos lá, eu acreditei. Bem que a minha mulher riu e eu não levei em consideração. Mas vamos lá, te dei um voto de confiança. Você vem e faz. Agora você vem e quer me tomar. Tudo bem, Deus deu, Deus tomou, né? Não tem um louvor que fala? Agora estou eu fazendo um negócio aqui. Você manda eu parar. O que você quer? Irmãos, em momento algum Abraão teve uma crise, mesmo não entendendo nada. Mas não é para entender, é para obedecer. Abraão não puxou a cadeirinha, Abraão não gritou, Abraão não pegou no colarinho de Deus, Abraão não tampou Deus na parede igual a gente tampa. Ele simplesmente continuou ouvindo, recebendo as orientações, ele continuou adorando e ele continuou obedecendo, mesmo desfrutando da promessa que já era uma realidade na vida dele. Amém? Então, primeiro, Abraão ouviu quando Deus prometeu. Segundo, ele creu, tanto é que a palavra vai dizer que isso lhe foi imputado como justiça. E ele obedeceu, porque ele saiu do lugar que ele estava. Abraão, sai deste lugar. E Abraão saiu. Depois Deus volta, fala para Abraão, vou te dar um filho. E o que ele fez? Ele ouviu. E depois de ter ouvido, ele creu. E o que ele fez? Ele obedeceu. Irmãos, Deus vai, Deus volta, Deus vai, Deus volta. E Abraão continua mesmo. Às vezes Deus nos prova
em situações que faz a gente ir e a gente voltar. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos ali. Aí Deus manda, igual fazia com Moisés, vai lá e fala com o faraó. Aí mandava Moisés ir lá, aí Deus ia lá e endurecia o coração de faraó. Não dá vontade de chegar e falar, o que você quer? Para que eu vou lá se você mesmo vai lá e endurece o coração do cara? Deus muitas das vezes Ele nos coloca em situações de vai e vem, porque a nossa vida é isso, irmãos. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está, no outro dia também não está, mas no outro dia a gente está bem, né? É altos e baixos, você vai e vem, mas no meio de todo esse tumulto nós precisamos continuar sendo como Abraão foi, o mesmo. Abraão não mudou. E por que Abraão não mudou? Porque ele não fechou os seus ouvidos para a voz de Deus. Irmãos, a gente só muda quando a gente tampa os nossos ouvidos. Abraão continuou ouvindo, Abraão continuou crendo, amém? O cumprimento da promessa na vida de Abraão não mudou quem Abraão era. Irmãos, Deus tem uma promessa na minha vida e tem uma promessa na tua vida, mas deixa eu te falar uma coisa, Ele não quer te perder para a promessa que Ele mesmo te fez. Sabia disso? Porque às vezes Deus vem com uma palavra, pá, libera para você. Aí você pega aquela palavra com tão gosto que agora você esquece de tudo. Você esquece até de quem te prometeu. Mas se for o caso, Deus recolhe a palavra. Como assim, pastor? Deus recolhe a palavra. Lembra do profeta Eli? Que não repreendeu os filhos? O que Deus fez? Ó, eu disse uma coisa, mas agora eu estou desobrigado de cumprir o que havia dito, porque você não fez o que deveria ter sido feito. Ele não repreendia os seus filhos. Eu havia prometido isso, eu havia falado aquilo, que ia fazer, mas Eli, você se perdeu, Eli. Agora eu estou recolhendo a palavra. Irmãos, não faça com que Deus recolha a palavra que Ele lançou sobre a tua vida. Deus não quer nos perder para a promessa que Ele mesmo fez, porque às vezes a gente não sabe lidar com a promessa e acaba se perdendo no meio do caminho. Aí quando Deus vê que de repente a gente pode estar se perdendo, ou de repente Deus simplesmente quer nos testar, Ele nos prova como Ele provou quem? Abraão. Deixa eu ver se ele está muito preso na promessa mesmo, ou se ele está preso em mim. Deus falou lá atrás uma coisa, e se Ele quiser mudar hoje? E se Ele quiser mudar o rumo da trajetória? E se Ele quiser mudar o rumo da história? Ele é Deus. Eu vou ficar machucado com Ele? Eu posso até no primeiro momento não gostar, mas irmãos, a vontade dele é soberana. Então, tem coisas que Deus não vai permitir acontecer nas nossas vidas, porque se acontecer, nós vamos mudar. Ou tem coisas que Deus ainda não está permitindo, porque ainda nós não estamos preparados. Se acontecer agora, nós perdemos a sensibilidade. Então Deus vai deixar a gente amadurecer um pouco, e quando a gente estiver pronto, Deus vai realizar a promessa, porque Ele vai ver, agora eu posso dar, porque agora se eu der, Ele não vai se desviar. Porque agora se eu der, Ele não vai deixar de me ouvir. Tem coisas, irmãos, que Deus já prometeu que é meu, que é seu, que é nosso. Mas tem um tempo de Deus. Amém? E uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, o tempo é de Deus, sim ou não? Mas até um certo ponto, quem determina o tempo de Deus é quem? Somos nós. Eu não estou falando que a gente vai falar a hora que Deus tem que agir. Mas a falta de maturidade, ou a presença da maturidade, pode fazer com que Deus cumpra agora ou não. Deus libera uma palavra, a palavra está liberada, irmão, vai acontecer, quando eu não sei. Mas se eu tiver maduro hoje, Deus pode me dar hoje. Porque Deus sabe, se eu entregar, não vai se perder. Se eu entregar, vai continuar me ouvindo, vai continuar me buscando, vai continuar me adorando. Ah não, está muito infantil ainda. Se eu der agora, não volta nunca mais. Aí Deus prolonga um pouco o tempo. Sabe por quê? Deus não quer te perder para a promessa que Ele te fez. Amém? Então tem coisas que Deus não vai permitir acontecer agora,
Porque se acontecer, isso pode mudar quem nós somos, amém? Então tem promessas que estão demorando, porque Deus sabe que se Ele cumprir agora, isso vai nos deixar surdos. Tem promessa que se Deus cumprir agora, a gente vai parar de ouvir aquilo que Ele vai continuar falando. Sabe por quê? Deus não tem só isso para a tua vida, Deus tem muito mais. Amém? Isso é uma das palavras que Deus já liberou sobre a tua vida. Mas Deus, Ele tem muito mais. Deus é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então não é que está demorando, é porque Ele sabe que se Ele nos entregar agora, isso pode nos deixar surdos. Isso pode fazer com que nós venhamos perder o quê? A sensibilidade. Isso vai fazer com que a gente pare de ouvi-lo. Isso vai roubar a nossa sensibilidade. Então fala para quem está do teu lado aí. Não é que está demorando. É Deus que está cuidando. Amém, irmãos? Quando Deus demora, Ele não está demorando, Ele está cuidando. Porque o não de Deus também é cuidado. Às vezes para a gente parece que está demorando. Curtida, obrigado, viu? Parece que está demorando. Mas Deus não está permitindo porque Ele está cuidando. Porque Ele sabe que se de repente Ele der agora, isso vai acabar com a gente. Amém? É como um de menor que é herdeiro de tudo. Ele já é dele, só não pode tocar ainda porque ele é de menor. Aí é preciso esperar o tempo da maturidade para ele poder tocar. Então já é meu, já é seu, já é nosso. A palavra está liberada. Amém? Mas vai ser o tempo da maturidade que vai determinar quando que nós vamos tocar. E uma das maneiras de nós entendermos ou enxergarmos que nós estamos maduros no Senhor, não, é a disposição de nós estarmos ouvindo a voz dele e obedecendo como Abraão obedeceu. Nós precisamos caminhar debaixo de uma palavra. Nós precisamos, ao longo da jornada, continuar ouvindo a voz do Senhor. Nós não podemos mudar porque Deus liberou uma palavra ou porque Deus já até cumpriu uma palavra e isso fez com que a gente deixasse de olhar para Deus. Nada que Deus te dá pode te roubar de Deus. E ainda que por algum instante te roube, não é que não era de Deus para a sua vida, ou não é que não era de Deus para a minha vida, é porque eu e você não soubemos lidar com aquilo que Deus nos deu. E aí é uma maneira de Deus começar a medir agora. Opa, eu dei lá, não soube, agora eu vou reter um pouco. Tem coisas que como pai nós retemos das mãos dos nossos filhos, sim ou não? Porque se a gente der agora, como a gente diz por aí, vai estragar. Porque há um tempo determinado para todo propósito. Amém? Então é Deus que está cuidando. Fala também para o seu irmão aí do lado. Deus não quer te perder para a promessa que Ele mesmo te fez. Tudo que Deus quer, irmãos, ou que Ele está querendo, dentro daquilo que nós estamos ministrando, dentro do que aconteceu com Abraão, é testar o teu coração, é testar o meu coração. Irmãos, o meu coração não pode estar na promessa, o meu coração tem que estar nele. Por mais que a promessa tenha saído da boca dele. Amém? Porque quando o meu coração está na promessa, eu estou me prendendo naquilo que Deus pode fazer, e não naquilo que Deus é. Naquilo que Ele pode me dar, e não naquilo que Ele já me deu. Naquilo que Ele representa na minha vida. Então às vezes Deus permite eu passar por isso para me testar. Deixa eu ver onde está o coração dele, deixa eu ver onde está o coração dela. O meu coração, o teu coração não pode estar na promessa, tem que estar nele. Amém? Porque se o nosso coração se voltar para a promessa, ele vai continuar falando, mas a gente vai deixar de ouvir. Por que Abraão continuou ouvindo? Porque o coração dele não estava em Isaac, o coração dele estava em Deus. E aí, onde estão os nossos corações nesses dias? Onde nós estamos colocando o nosso coração? Porque aonde estiver o nosso coração, ali vai estar o quê? Nosso tesouro.
Era como se Deus estivesse testando Abraão, falando assim: deixa eu ver quem é o tesouro da vida dele, né? Deixa eu ver quem é o Kiko da vida dele. Todo mundo tem um Kiko, né? Tesouro, onde você está, tesouro? Quem é o teu Kiko? Vira para o irmão do celular e fala: quem é o teu Kiko? Todo mundo tem um tesouro, irmão. O meu tesouro tem que ser o Senhor, amém? Então tudo que Deus quer é testar a gente. Ele testou Abraão, assim também como ele testou a Pedro depois de uma noite frustrada. O que Deus estava fazendo com Abraão aqui? Eu dei, não dei? Deixa eu ver se ele tem disposição para me devolver. Deixa eu ver se ele tem disposição para abrir mão, para entregar. Irmãos, a mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro saiu para pescar, não pescou nada. Volta numa manhã, de manhã, encontra com quem na areia? Com Jesus. Jesus vendo aquela decepção, aquele semblante caído. Vão para o mar. Vão para o mar. Pedro não entendendo nada. Pedro até chegou a falar: eu já a noite inteira, mas sob a tua palavra. Irmãos, se não tiver uma palavra, não lança a rede. Se não tiver uma palavra, não vai para o mar. Se não tiver uma palavra, vai para casa, vai dormir, faz qualquer coisa. Mas se tem uma palavra, também não vai para casa não, vai para onde a palavra está falando que você tem que ir. Jesus agora usa o barquinho de Pedro, começa a ministrar. Pedro só enxergando aquilo, só observando aquilo tudo. Pedro frustrado do culto, todo mundo recebendo e Pedro lá, chorando por dentro. O que eu vou falar quando eu chegar em casa? E como é que eu vou explicar e justificar esse atraso? Que já era para eu estar em casa. Jesus terminou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele fala o que para Pedro? Vamos avançar para as águas mais profundas. Chegando lá, lança. Pedro lançou. Era tamanha quantidade de peixe que teve que pedir ajuda. Quando eles voltam para a areia agora, o que Jesus fala com Pedro? Larga tudo e me segue. Irmãos, Deus só quer nos testar para ver se aquilo que Ele está nos dando, a gente tem disposição de abrir mão para seguir Ele. É só um teste. E será que nós estamos preparados para começar a desfrutar da promessa e de repente Deus falar: sai e vem para onde eu quero te colocar? Aí você vai falar assim: mas eu marchei tanto para chegar até aqui, eu chorei tanto, eu busquei tanto, eu me entreguei tanto, agora o Senhor quer me tirar? Ei, o melhor lugar, independente do que você fez ou deixou de fazer, para se estar, é no lugar onde a palavra de Deus te coloca. Você pode ter se capacitado, você pode ter chorado, você pode ter feito tudo que você tinha, que estava ao seu alcance, você fez. Mas se Deus falar: larga tudo e me segue, se Deus falar: sacrifica, aí é a prova de onde vai estar o nosso coração. Pedro podia fazer uma escolha. Pedro poderia ter feito a última pesca da vida dele, ou ele poderia continuar pescando pelo resto da vida dele. Irmãos, ou você pode fazer a sua última pesca hoje, ou você pode continuar pescando pelo resto da sua vida. Pedro decidiu continuar pescando pelo resto da vida. Se você se prender naquilo que Deus está te dando, você vai ficar só com aquilo ali. Mas se você se prender naquilo que Deus está falando, além do que Ele está te dando, você pode ir muito mais longe. Você pode conquistar muito mais. Você pode desfrutar muito mais. Porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Assim diz o Senhor. Talvez Pedro naquela hora falar: o quê? Agora que eu estou nadando de braçada, o Senhor me pede? Não, peraí. Deixa eu desfrutar disso daqui e depois eu te sigo. Não, Pedro, larga tudo e segue-me. Então ele testou a Pedro, amém? Então Deus só quer que eu e você venhamos a demonstrar que nós estamos dispostos a largar tudo para viver apenas
com Ele. Será que hoje nós estamos dispostos a abrir mão de Isaac, abrir mão da pesca para viver com Ele? Era isso que ele estava fazendo com Isaac, era isso que ele fez com Pedro. Eu só quero saber se vocês estão dispostos a abrir mão de tudo para viver comigo, para viver com a minha palavra, pela minha palavra. Era isso que Deus estava fazendo com ele. Então, irmãos, não deixe de olhar para Ele quando Ele cumprir a promessa que Ele tem para a sua vida. Não deixe de olhar para Ele quando você estiver dentro da tua terra prometida. Não deixe de ouvir Ele quando a promessa que Ele fez para você se cumprir na tua vida. Não deixe de adorá-lo quando você estiver desfrutando. Não se esqueça daquele que te salvou, daquele que te resgatou, daquele que pagou um alto preço. Você pode continuar a sua caminhada sim, não tem problema nenhum você caminhar, não tem problema nenhum você avançar, você marchar, desde que ao longo da tua jornada você não deixe de ouvir a voz de Deus. Desde que a sua caminhada, os seus projetos, os teus sonhos não faça com que você perca a sensibilidade a ponto de não ouvir mais Deus. Se Abraão não ouve Deus naquele momento em que ele iria executar, ele estaria agora sacrificando sem ter que sacrificar. Porque na realidade, Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Então nós precisamos estar muito sensível ao que Deus está falando nesses dias. Sabe por quê? Porque pode ser que Deus esteja apenas nos testando. E Deus nos testa não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Os aprovados são aqueles que permanecem sensíveis à voz de Deus. Eu não sei como você tem caminhado nesses dias. Talvez você tenha ficado sufocado, talvez você tenha andado surdo, talvez você já não consegue mais sequer ouvir o sussurro de Deus nos teus ouvidos. Nós falamos um pouco sobre isso lá ontem. Daquele tempo em que quando Deus fazia assim, a gente já fala, Deus, eis-me aqui. O suspiro de Deus já era o suficiente para a gente parar tudo que a gente estava fazendo, porque a gente sabia, opa, Deus vai falar aqui agora. Hoje não. Hoje Deus pode pegar um megafone e lá do céu falar, que a gente continua andando de um lado para o outro como barata tonta. Nem me fale de barata. Amém? Mas nós não podemos continuar caminhando da maneira a qual nós estamos caminhando. Ontem nós falamos que não podemos caminhar sem uma palavra. E hoje Deus está falando, não caminhe sem ouvir a minha voz. Volte a ouvir a minha voz. Volte a inclinar os teus ouvidos para aquilo que eu estou falando. Irmãos, Deus está querendo nesta noite resgatar corações que já estão distantes deles. Deus está querendo resgatar vidas, pessoas que se distanciaram no meio da jornada, no meio do caminho. Eu não sei para que lado você tem ido nesses dias, mas o Senhor está te dizendo hoje, volte-se para a minha palavra, volte a ouvir a minha voz. Lembra de Samuel, quando estava lá sendo assistido por Eli, que o Senhor chegou para ele, Samuel ainda por ser um menino, confundiu a voz do Senhor com a voz de Eli, chamou Eli por 2 ou 3 vezes, até que Eli percebeu, opa, faz o seguinte, meu filho, quando você ouvir essa voz de novo, diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Irmãos, tudo que Deus quer nesses dias é ouvir de mim e de você, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo e que a tua serva te ouve. Amém? Se coloque sobre os teus pés. Irmãos, esse é o tempo de nós voltarmos a ouvir a Deus. Esse é o tempo de nós voltarmos a caminhar numa palavra, a caminharmos numa direção, a caminharmos numa instrução. Esse é o tempo de nós voltarmos a falar para Deus. Fala, Deus.
Fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva te ouve. Eu não sei a quem você tem dado ouvidos nesses dias, porque muitas das vezes, irmãos, a gente dá ouvido a tantas coisas, e o Senhor, Ele continua falando aos nossos corações, Deus continua falando aos nossos ouvidos, mas a gente não dá acesso, mas a gente não dá ouvidos. E a palavra de Deus, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nesses dias. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, quero louvar ao Senhor pela tua palavra. Eu quero bendizer o teu santo nome, porque o Senhor tem nos chamado para um tempo onde nós precisamos nos voltar para a tua palavra, para aquilo que o Senhor está dizendo nesses dias, para aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, para que nós não venhamos andar distraídos por aí, para que nós não venhamos andar, meu Pai, de um lado para o outro, sem uma direção, sem uma palavra, sem uma instrução. Por isso nós te glorificamos, porque a tua palavra, ela sempre nos chama a atenção, ela sempre nos traz de volta para o centro da tua vontade. Que esta palavra que o Senhor liberou, tanto no dia de ontem, como no dia de hoje, ó Pai, essa palavra ela venha nos reposicionar na tua presença, essa palavra ela venha nos reposicionar no teu propósito, e que nós venhamos viver e fazer aquilo que o Senhor está dizendo nesses dias, ó Deus. Por mais que aquilo que o Senhor esteja dizendo seja para nos testar, mas que nós estejamos dispostos a ser testados e aprovados pelo Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Toma tudo que temos, tudo que somos, tudo que carregamos, tudo que possuímos. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Por mais que tenha sido o Senhor que um dia nos entregou, que um dia nos deu, que um dia nos abençoou, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, porque nós não queremos permanecer presos nessas coisas. Nós queremos permanecer presos no Senhor, ó Deus, na tua palavra. Na tua palavra que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A tua palavra que é luz para os nossos pés, lâmpada que ilumina o nosso caminho, ó Deus. A tua palavra, que ela permaneça em nós, para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos. A igreja diga amém e glória a Deus, amém.